Amém? Ainda de pé. Se você puder pegar a sua Bíblia lá em João capítulo 4. Glória a Deus. Tem uma palavra. Quando a gente começa a escrever, falar com Deus, né? 1, 2, 3, 4, 5, dá umas 10 páginas, né? A gente nunca vai conseguir falar tudo isso em meia hora. Mas é bom, porque até os psicólogos, né? A Fran tá aí, dizem que, né, Fran? Quando você escreve, você aprende mais. Quando você ensina, você aprende mais, né? Você acha que você está ensinando alguém, que você está ensinando ela. Na verdade, você está aprendendo mais do que ela, né? Então, só de você escrever e conversar com Deus, Deus primeiro começa a falar com você, né? Isso é muito bom. Amém? João, capítulo 4, nós vamos ler alguns trechos, amém? Na minha versão diz assim, eu vou ler essa versão aqui, que eu pedi para o pessoal colocar a mesma. 4:1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, Jesus saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamado Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, comidas. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso por quê? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem está pedindo água, você lhe teria pedido fugiu da minha mão aqui. O seu discípulo tinha... Perdão, gente. É isso. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e os seus animais? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Amém, né? Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui tirar água. Mais para frente, vai lá no versículo 27, diz assim, no mesmo capítulo 4, versículo 27, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, ao encontrá-lo conversando com a mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes, né? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Mais para frente agora, igreja, lá no 39.
muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E ele me disse tudo o que tenho feito. Mas assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Até aí, glória a Deus. Pode se assentar, nós já oramos. Eu vou fazer uma oração mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, obrigado porque nós estamos fazendo a Tua obra. A Tua igreja não para, o Teu Espírito Santo continua. Pai, em nome de Jesus, continue falando conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Olha só, né? Uma mensagem conhecida, uma mensagem que todos, eu acredito que a maioria conhece, a mensagem da samaritana, que lembra Samara, né? Cadê a Samara? Samara está por aí. Samara, que vem de samaritana, né? Você deve ter pesquisado o seu nome, né? Quando você chegou com o dedo, eu falei, nossa, a palavra, o nome dela. Samaria, samaritana, Samara, vem, para quem não sabe, vem de samaritana, né? De Samaria. Um nome bonito, Samara. Amém? E aí, dito isso, né? Eu tenho aqui a dizer à igreja 2 perguntas. Estava lendo alguns livros esse ano, e eu fui anotando, e no momento certo eu ia encaixando para quando fosse ministrar, que Deus mandasse colocar, eu ia colocar. 2 perguntas. Alguém aqui estava no jardim do Éden? Levanta a mão aí, quero ver. Eu não sou de perguntar de levantar a mão, né? Mas eu estou fazendo brincando, claro. Mas com tom sério. Ninguém. Certo? Alguém aqui estava na cruz do Calvário? Também não. Nem eu, nem você, ninguém aqui estava no jardim do Éden ou na cruz do Calvário. Mas eu e você carregamos a culpa e o pecado do jardim do Éden. É ou não é? Não estou certo? Ei, pastor, e agora? Agora é a parte boa. Mas eu e você herdamos a graça do Calvário. Aleluia. Você herdou o pecado de Adão e Eva. Eu e você não tem de onde fugir. Mas aí veio o nosso Salvador, Jesus, que lá no Calvário, na cruz, deixou de graça para mim e para você a graça dele. O acesso real para com Deus está nele, em Jesus. Se eu pudesse dar um título para essa noite da mensagem, eu daria assim, ó: a nossa conversão a Jesus através e sempre será através da sua palavra e dos testemunhos da Bíblia. Somente assim vamos estar com ele. A nossa conversão a Jesus é através da sua palavra ou dos testemunhos que estão na Bíblia. Somente assim nós vamos estar com ele. Porque se você só vir à igreja e ouvir os pastores, os pregadores, os ministros, mas não abrir o coração para sentir aquele testemunho bíblico ou pessoal, você não vai entender que Jesus quer falar com você. Você não vai entender que Jesus está operando algo em você. E nós lemos agora uma passagem bastante conhecida. E ali, aquela mulher, ela busca as respostas, e Jesus tinha todas as respostas para ela. Deus, Ele nos dá as respostas, mas antes Ele nos dá as perguntas. E nós temos várias perguntas para fazer com Deus quando nós estamos em oração. Quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos em alguma aflição, passando por algum momento, sem direção. Só que Jesus, Ele sempre vai
nos dá as respostas, certamente, mas não o suficiente para satisfazer o nosso intelecto, e sim para arrebatar o nosso coração. Olha só, Jesus, ele nunca vai te dar a resposta para o seu intelecto. Por isso que eu vou morrer pregando que a teologia que está aí fora está matando o povo. Vocês viram na política agora quantas pessoas de Deus se perdendo? Então essa teologia jogada dentro da garganta do ser humano não vai dar certo. O que vai dar certo é o arrebatamento de Jesus através do Espírito Santo do nosso coração. Ele quer arrebatar o nosso coração. O que significa isso? Ele quer que as respostas para que eu deseje cheguem em meu coração, não em minha mente, não em meu intelecto, e sim que o meu coração fale mais alto, porque somente assim eu vou andar conforme a direção de Deus, e não a minha direção. Por que, igreja, que não está tendo aqui, por exemplo, 500 pessoas, numa cidade de 22 mil pessoas? Por que as igrejas estão vazias? Por isso, as pessoas buscam respostas para o seu intelecto. Eu tenho que tomar uma decisão de trabalho, e aí ele toma a decisão dele, depois ele fala se foi Deus ou não. Se deu certo, foi Deus; se não deu, culpa de Deus também, né? Alguns falam, mas ele toma a decisão. As pessoas estão assim, e Deus não quer isso para mim e para você. Aquela mulher estava assim, aquela samaritana, eu creio pela fé, eu acho que todos creem, que ela foi primeiramente convertida quando ela sentiu Jesus. Ela ouviu Jesus, mas aquele povo, quando ela volta ali, que a gente leu agora, aquele povo pediu para Jesus ficar, para depois sim falar assim, ó, volta lá no final lá, no 39:42, o povo mesmo com os testemunhos dela, é como se os pastores subissem aqui, ó, ficava rouco, e orar, e o Espírito Santo baixar, e oração, e cura, e mesmo assim, eu ou você sentado assim, ó, está acontecendo com ele, mas comigo não. Então, não sei se Deus está me vendo, o meu problema. Oh, o pastor revelou isso, veio um pastor que pregou. Quem estava aqui na pregação do pastor de Biratã? Você viu, que bênção, né? E aí, às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não senti nada, por causa disso aqui. Os muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho, dado pela mulher, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Mais uma. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. Alguns aqui não tinham acreditado nela ainda, nos testemunhos que ela falou. E aí ele ficou 2 dias. Aí sim muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então nós temos que respeitar que a conversão de uns vai ser através de um culto, de um louvor, de outros é num retiro, num encontro com Deus. Vai ter pessoas que você está lutando para se converter, para se encontrar com Jesus há anos, e a pessoa não se entrega. Ela vai se entregar, vai demorar muito tempo, por causa disso. Tem pessoas que Jesus pode estar do lado, que a pessoa não consegue entender quem é Jesus. A pessoa, ela duvida. Lembra do homem aleijado? Ele estava há anos lá. Quem estava aqui no Dia das Crianças, falou muito comigo aquele vídeo. Eu até ia pedir passar, mas não, porque demora um pouquinho, né? E aí no vídeo fica mais viva a mensagem. Jesus, ele chega, um homem simples, e aquele homem lá acamado no chão ali, o tanque de água ali, o homem esperando há anos, e Jesus começa a conversar com ele. O homem não sente que é Jesus, igreja. Então, para você entender que vai ter culto, que você vai vir aqui, você não vai sentir mesmo. Você tem que estar com o coração aberto, os ouvidos abertos e muito atento, porque a Bíblia nos mostra várias passagens, pessoas do lado tocando nele e não se convertendo fácil. Demorou para o homem. Você que estava aqui viu o vídeo, né? Eles colocam algo mais profundo do que a palavra, né? A encenação da Bíblia. Jesus indagando ele, e mesmo assim ele
Jesus olhou assim, mas você quer a cura? Então levanta, pega a sua maca e levanta. Aí que ele sentiu que era Jesus e pegou a maca e foi embora. Mas demorou, não foi simples. Para alguns Jesus já chega, já cura, a pessoa já se converte. Para outros não. E aí, se você ainda não tem Jesus, se você ainda não entendeu quem é Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você começou a desacreditar nos testemunhos da Bíblia, a samaritana que nós lemos agora, o povo samaritano, todas as mensagens que já é pregada na igreja, os livros que você vê, os cursos, e você começa mesmo assim, eu não estou mais sentindo Jesus. Há sinais que você precisa se converter novamente, eu e você. Nós sabemos que a nossa conversão ela precisa ser diária. A nossa conversão ela é diária. Sabe por quê, igreja? Porque senão nós vamos fazer o que nós queremos. E aí a gente começa a se afastar. É tão triste quando a gente encontra alguém na rua, em algum local, né? Ontem eu estava num local de jogos que vai ter na cidade. Eu encontrei 2 pessoas que são desviadas, que há pouco tempo estavam comigo, perto de mim, perto de nós, e que não vai mais à igreja. E sabe aquele sentimento assim de você querer, mas não é o ambiente, não é o momento, e você fala, será que eu vou? Será que eu devo? E você ir agora, e fica aquele negocinho. Está acontecendo. As pessoas estão se desviando, as pessoas estão se esfriando, ou estão dentro da igreja, porque o pai vai lá na igreja. Você tem que ir na igreja. Não estou falando que vocês fazem isso aqui. Tem que ir na igreja. Você é um jovem bonito, Deus vai te dar bênção, tem que ir na igreja. Os adolescentes, os jovens, às vezes a esposa, o marido, nossa, mas você tem que ir na igreja e tal. Às vezes você está nessa situação. Você está buscando Deus porque alguém está aí te empurrando. Deixa essa pessoa te empurrar, essa pessoa está pagando o preço por você. Venha com ela, mesmo sem você querer. Porque às vezes vai demorar 2 dias, esses 2 dias pode ser que seja 2 anos, pode ser que seja 20 anos, mas você vai crer na palavra, mas você vai entender que você precisa se converter, mas você vai entender que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Você vai entender que Jesus vai libertar você de todos os vícios. Não desista da igreja. Aí você, nesses sinais que você está se afastando de Deus, começa a pensar aí, se você está assim. Hoje eu quero falar só de Jesus, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que ministra o meu coração e o teu. Eu poderia falar somente aqui falar só de Moisés, mas não. Deus mandou falar só dele, de Jesus. E aí alguns sinais para que você esteja perdendo a eternidade. Começa por aqui, ó. 1 Coríntios 3:11. Coloca lá, Camille. Começa por aqui, ó. Quando você lê, ou alguém lê isso aqui, e você vê essa mensagem, você fala, não, ele não é mais o meu alicerce. Então tem algo de errado. Começa por aqui, ó. Porque ninguém pode pôr outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Igreja, aleluia. Isso é muito forte. Nós podemos derrubar as paredes dessa igreja. Eu falei hoje para os jovens. A abertura do culto foi isso aqui, né, Alisson? Estava aqui ontem. As paredes podem ser derrubadas e o pastor Fernando, o pastor Carlos, vamos mudar o alicerce dessa igreja para fazer 3 andares. Eles conseguem. Pega aquela reta escavadeira, arranca tudo o alicerce. Mas na minha vida e na tua já foi posto o alicerce que ninguém tira. Satanás não tem poder para tirar esse alicerce aqui, ó. Pastor, mas eu estou com sinais de doença trágica. Não importa, o alicerce está posto. Ah, pastor, mas você não sabe como está a minha vida, minha casa, minha área financeira. O alicerce foi posto. O alicerce não vai mudar. Isso significa que você está firme. Só que você não entendeu que você está firme, porque o teu alicerce é o mais poderoso que existe. Pode vir vendaval, pode vir tudo. O alicerce já foi posto na tua vida. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Então o alicerce não foi você que pôs. Opa, minha vida... Você está com quantos anos?
13. Tô com 13 anos, aceitei Jesus, estou indo na igreja, vou me batizar, agora eu vou fazer o meu alicerce. Então o meu alicerce vai ser Jesus primeiro, depois meus pais. Não, é o contrário. Jesus tinha um projeto na vida dele, Jesus trouxe a família para a igreja, Jesus penetrou a palavra no coração dele e já colocou ele como alicerce. Ele é o alicerce. Mesmo se um dia ele não quiser mais Jesus, o alicerce não vai mudar. Eu vou derrubar a parede e fazer outra parede, vou viver minha vida no mundo, vai, mas o alicerce vai continuar o mesmo. Por isso que quem está no mundo tem um sentimento de falta da igreja, tem um sentimento de vontade de ouvir os louvores, tem um sentimento de vontade de se ajoelhar, de jejuar. Nossa, quando eu jejuava, nossa, quando eu fazia isso. Por quê? Porque o alicerce ninguém tira, está sob terra, está escondido, Satanás não tem acesso, ele não tem poder para pegar e tocar no alicerce. Não é eu que estou dizendo, igreja, é a Bíblia, é a palavra. Então não tenha medo, não tenha medo de se entregar para Jesus novamente, ou de pedir perdão e de voltar aos caminhos dele. Não tenha medo de você se voltar a ele verdadeiramente. Se você acha que você ainda não é dele, que você está no muro, a historinha do muro todo mundo já sabe. Nem é de Jesus, nem é do diabo, é de quem? Do diabo, foi ele que fez a divisão. Se você está no muro, pula para o lado de Jesus. E aí os sinais que eu ia te falar, olha só, se o alicerce existe, mas a sua estrutura foi danificada, foi lançada, são sinais. A mulher, a samaritana, estava ao lado de Jesus, falando com ele, mas não sentia ele. Opa, primeiro sinal. Pastor Danilo, eu estou na igreja há tantos anos e nunca mais eu senti aquele momento gostoso, eu com Deus, na minha casa, ou no carro, ou no banheiro, aonde for, ou na igreja, ou no culto, ou na vigília. Eu vou na vigília, não sinto nada, eu não sinto vontade de ir na igreja. Primeiro sinal. Esse é o primeiro sinal que eu ou você precisa se voltar, precisa se arrepender, precisa se converter novamente. Não é eu que estou falando, é a palavra. Precisa se voltar e se converter, porque a conversão significa o quê? Eu estou indo aqui numa direção, com Jesus. Às vezes eu me converti ao lado esquerdo, nada contra, eu sou canhoteiro, tá, igreja? Mas é verdade, né? Às vezes eu me volto ao lado esquerdo, opa, fui para o lado errado. E aí eu preciso me converter novamente, então voltar para o lado de Jesus. Isso é conversão. Às vezes eu preciso me converter novamente, porque eu saí dos caminhos. Todos nós precisamos fazer isso. Quantos líderes e pastores que precisam se converter novamente, diariamente, porque estão voltados ao eu, ao ego, a fazer o que eles querem, ao poder, ao dinheiro, esquecendo de cuidar de almas, de pessoas, de ovelhas que Deus coloca na mão deles. Quantas situações que você e eu se afastamos de Deus, porque nós não falamos com Ele. Outro sinal, você e eu, nós não aceitamos o que acontece em nossa vida. Pode acontecer de tudo, mas se acontecer isso, eu não aceito. Jesus parou de me amar, Deus parou de me amar, porque aconteceu isso. Eu não posso perder aquela pessoa. Você tem uma pessoa que você idolatra aquela pessoa. Pode ser seu pai, sua mãe. O pastor até falou esses dias sobre uma família, né, com a pessoa idolatrava o pai. E é verdade isso. Isso é outro sinal. Se você tem algo que você fala assim, se acontecer isso eu vou ficar muito irado, muito bravo. Opa, preciso me converter. Porque eu tenho que aceitar tudo que acontecer na minha vida. Tudo. Morte. Doença. Acidente. Desemprego. Falta disso, falta daquilo. Eu tenho que aceitar. Quando eu lembrar que o alicerce está posto. E tudo que acontecer na minha vida, pode ser que seja consequência das minhas falhas, ou pode ser permissão de Deus, mas não é os meus questionamentos que vai resolver. Lembra que eu falei lá atrás? Deus vai permitir que a gente tenha muitas perguntas, mas em muitas respostas, Ele quer primeiro arrebatar o nosso coração, e lá na frente, nós vamos entender o porquê que aconteceu essas coisas. Mas se acontece algo que faz eu ficar triste,
Pastor, já aconteceu de pessoas chegarem em mim e falar assim: pastor, eu fiquei 4 meses sem ir na igreja, 4 meses, porque aconteceu isso que jamais eu achava que ia acontecer. 4 meses, eu penso assim: meu Deus, então se aconteceu algo maior, a pessoa desvia. Eu fiquei triste com Deus, aí eu fiquei 4 meses, 5 meses sem ir na igreja. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos lembrar do alicerce, e para isso nós precisamos se converter diariamente. Igreja, anota isso. Para a nossa conversão diária, pois precisamos se converter todos os dias, como eu disse, né? Olha só, as respostas que nós buscamos estão na natureza, nas escrituras e na pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus. Não tem outro lugar para buscar a resposta. Eu vou buscar a resposta se eu abrir a Bíblia aqui no meio e cair em Salmos tal, e aí eu vou... Não. A resposta para tudo que acontece em minha vida está na natureza, nas escrituras e na pessoa, no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Os atributos divinos são aquilo que sabemos ser verdade sobre Deus. Ele não os possui com qualidades, são aquilo que Deus é ao revelar-se à sua criatura. Exemplo, olha só, os atributos divinos são aquilo que sabemos ser verdade sobre Deus. Ele não os possui com qualidades, são aquilo que Deus é ao revelar-se suas criaturas. O exemplo, o amor. O amor, por exemplo, não é algo que Deus tem, olha só, e que pode aumentar. O amor não é algo que Deus tem, ou que Deus pode aumentar. Por quê? Ou diminuir, ou acabar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor é a sua maneira de ser. Deus é amor. Deus não é igual a nós. Eu tenho um amor pelo Mateus como meu irmão. Eu tenho amor, eu estou cheio de amor. Não, Deus, Ele é o amor, é a maneira de ser. Então Ele é o amor, nunca vai faltar o amor dEle para os filhos. Ele não tem nem pouquinho nem menos, porque o irmão é branquinho, é gordinho, é negrinho, é da África, é do Japão, é brasileiro. Não, porque é professor, porque é médico, porque é mendigo. É igual, porque Deus, o atributo amor é Ele. Ele é amor. Então tire da sua cabeça. Muitas pessoas estão buscando médicos. Eu trabalho visitando médicos, alguns sabem. E os médicos falam assim: nossa, a maioria das pessoas estão tomando medicamento psiquiátrico. Começa por isso, por falta de amor. Deus parou de me amar. As pessoas falam isso. Quem aqui já foi às vezes no psicólogo, psiquiatra? Às vezes falou isso. Eu estou com sentimento de falta de amor. Falta de amor? Sim. Falta de amor de Deus para a minha vida. A minha vida é cheia de problemas, isso e aquilo. Mas como falta de amor de Deus? Sendo que Deus, Ele não tem nem pouquinho, nem menos. Ele não diminui, Ele não dá uma porção maior para o Mateus ou para o Fábio. Ele é o amor. Não tem como. É nós que não entendemos o poder dEle. E aí colocamos muletas. E aí começamos a sentir problemas. E se afastamos dEle. Quem puder, repita assim comigo: Senhor Deus, permita-me ansiar por Ti. Permita-me desejar-te ao buscar. Permita-me encontrar-te em amor e amar-te ao te encontrar. Que eu te encontre todos os dias. Amém. Igreja, isso aqui é uma oração que eu venho fazendo sempre, há algum tempo. Eu sempre peço permissão para Ele, para que Ele, Deus, deixe, porque Ele tem que permitir isso. Eu ansiar por Ele, eu tenho anseio por Ele. É isso que eu e você precisa fazer todos os dias. Quando acordar, Senhor,
permita-me que eu anseie por Ti nesse dia. Que diariamente, não importa o que vier, não importa se eu fechar venda, se eu não fechar, não importa se eu assinar contrato ou não importa se o carro quebrar, não importa. Eu vou trabalhar, vou levar meus filhos na escola, mas eu quero, primeiramente, o meu coração ter anseio por Ti. Isso é uma oração linda que nós vamos fazer diariamente, porque Ele vai permitir, porque Ele é amor, eu falei agora. E é isso que aquela mulher samaritana entendeu, quando Jesus começou a falar assim: ei, você está preocupado com essa água? Essa água, se você tomar ela, você vai ter sede novamente. Jesus disse para ela: não se preocupe com essa água do poço, que é a água do homem, mas se preocupe com a água que eu posso te dar, pois essa água que eu posso te dar, jamais você terá sede. Essa água é o amor dele. Somente assim a gente vai deixar de se desviar da palavra. Somente assim, igreja. Olha só, um contexto. Eu era, há 15 anos atrás, uma pessoa que não conhecia Jesus. Eu tenho muito carinho pela vida de Paulo. Paulo, antes de se converter, rapidamente aqui, ó. Lá não precisa abrir a sua Bíblia não, tá? Eu já estou terminando. Atos 8, 1 diz assim, ó. Do 1 ao 3. E Saulo estava ali, consentindo, isso é antes da conversão de Paulo, que antes o nome dele era Saulo. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Então ele estava aprovando a morte de Estevão. Ele era um perseguidor da palavra, né? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava na prisão. Eu não vou perguntar, mas pode ser que tem muitas pessoas que estão aqui dentro que eram Saulo, como eu era. Eu zombava os crentes. Eu lembro, quando na minha juventude, eu estudei com pessoas que eram da igreja, eu zombava. Eu era um Saulo. Isso é uma maneira de você aprisionar a pessoa. Na sala de aula, eu não lembro muito bem, minha memória não é muito boa, mas a maioria da turma zombava. Inclusive, uns 2 anos antes de eu me converter, eu fiz faculdade aqui na Única, e eu lembro que tinha uma moça, que já em memória, ela era acho que da Sétimo Dia, ou da Adventista do Sétimo Dia, ou da Batista do Sétimo Dia, algo assim. E ela pediu para a diretora mudar a colação de grau para quinta-feira. E eu não era convertido, eu era o líder da sala junto com um outro amigo. E a gente falou: não, nós não vamos mudar por conta dessa menina não, ela que se vira, ela que vem sexta-feira é nossa formatura, nossa colação de grau. Olha o sentimento de um Saulo, né? Não, quem mandou ela fazer faculdade? Toda faculdade a colação é sexta, nós vamos fazer na sexta. Isso é um perseguidor. Eu fui um perseguidor. E aí eu não lembro certo, eu tive que pesquisar, eu não lembro certo se ela não foi e depois ela fez a colação sozinha. Era ela e mais um rapaz. Ou se foi para outra semana, não lembro. Mas os falta de sabedoria, né? Na verdade, os coração fechado perseguem as pessoas. Às vezes você passa por isso hoje. E Saulo, ele era isso, ele era perseguidor. Aí olha só, lá no capítulo 9, então Saulo, antes de tudo isso, ele fazia o quê? Tudo que estava na vontade dele, dos líderes dele, dos homens, ele fazia. Que era perseguir a igreja, matar, acabar com o evangelho. E aí depois que Paulo se converte, lá no capítulo 9, só coloca ali deixa eu ler rapidinho aqui, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. No versículo 1, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu uma carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que
caso encontrasse ali homens ou mulheres, ele pudesse prender. A caminho da sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus. Aí o resto todo mundo já conhece. Aí Paulo aqui, ele se converte. No processo da conversão de Paulo, como a minha e a sua, não quer dizer que a vida vai ser maravilhosa. Ele muda o nome para Paulo, Saulo grande, e Paulo pequeno, né, o significado. Então ele agora é um homem pequeno, mas é o filho de Deus, convertido. E Paulo, ele é o que? Ao contrário, ele perseguia, ele agora é perseguido. Eu e você, nós somos perseguidos. Não adianta, vamos ser perseguidos. Todos os dias, amigos tiram sarro de mim, me zombam porque eu não aceito fazer o que eles me convidam a fazer. No trabalho, nas amizades, onde for, não adianta, vai ser assim. Porque Paulo foi assim, já era um sinal que para nós ia ser igual. E aí, o processo dele foi do que? Ele foi preso, aconteceu de tudo com ele, até que chega lá no final da vida dele, que ele diz: combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente para mim, mas também para todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Então lá no final ele está alegre. Isso vai acontecer com quem se converteu, que quem saiu dos caminhos errados e voltou, e voltou para Jesus. Volte, filho, porque ainda há tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer comigo ou com você amanhã, mas se você voltar e fazer como Paulo, e sofrer, aceitar, passar o que Paulo passou, lá no final você vai receber o que eu li agora. Está separado para mim e para você. Lembra? Jesus é o alicerce, e foi separado para mim e para você a eternidade. Nada pode nos afastar do amor de Deus, se a gente crer nisso. Para encerrar, eu quero contar uma história. Pode ser que alguns aqui já ouviu essa história. A história do quadro menino, quadro filho. Alguém já lembra? Não? A maioria não, né? Eu fui ver essa história antiga, mas pelo que eu pesquisei, essa história é real. Havia um homem na Alemanha, na época da guerra. Presta atenção, igreja. Esse homem, ele era rico e tinha vários quadros que valiam milhões. Ele era colecionador de quadros. E na época da guerra, da Segunda Guerra, o filho dele acabou sendo levado para a guerra como soldado. Ele tinha um filho jovem. E esse filho estava na guerra. Tem dois aqui do exército aqui hoje, hein? Um ali e outro ali, ó. Sabe que lá no exército não é brincadeira, né? E estava lá a equipe, né? Mas não é equipe, é outro nome, não é mesmo, Michel? A tropa, pelotão, é isso que eu ia falar, o pelotão. Estava o pelotão dele encurralado, desse rapaz, filho do homem rico, colecionador de quadros. E aí o rapaz, com um bom coração, falou assim: tropa, pelotão, não temos o que fazer. Eu vou sair correndo, vou sair atirando, gritando, e vocês correm para aquela mata, e eu vou ser o alvo. Ué, o cara se matou, entre aspas. Não, ele se entregou. E aí a tropa, ok, então, já que ele aceitou, né? E ele foi, gritando, e o inimigo lá, isso dizem que foi, eu pesquisei, alguns relatos na internet falam que foi fato real essa história. E aí ele ficou fuzilado, e eles fuzilando, e a tropa correu para o mato, e conseguiu se salvar. A tropa, alguns falam que era média de 20 pessoas. Essa tropa volta embora, e alguns dessa tropa vai lá, pega a fotinha do exército lá, do crachá, não sei, na época não tinha crachá, né, mas do exército, e leva no pintor, um pintor de bairro. Pega essa foto, você consegue fazer um quadro com essa imagem? Daí o pintor, claro, fez um quadro lindo, e ele pegaram o quadro e levaram para esse homem. Chegou lá nesse senhor,
Senhor, o Senhor não conhece nós somos da tropa fulano de tal, aí tem até os nomes, pelotão, isso, aquilo, né? E nós aqui, em homenagem ao seu filho, fulano de tal, a gente quer deixar esse quadro, porque ele se entregou, o Senhor não sabe, mas ele acabou correndo e nossa tropa foi salva. Aí o homem olhou, se emocionou, chorou. Aí a hora que ele abriu a tela, era a imagem do filho dele, ficou emocionado. Aí o homem foi lá, onde estavam os quadros dele, separou, tirou um quadro que valia milhões, colocou o quadro do filho dele no meio, assim. Todos os dias a história diz que aquele homem olhava para o quadro e chorava, porque lembrava do filho. Mas lembrava agora um choro não de tristeza, e sim um choro de alegria. O meu filho é um salvador de uma tropa de pessoas, de vidas. Passou anos, esse homem vem a falecer. E aí, teve o não é inventário, outro nome. Testamento, perdão, lembrei, testamento. E no testamento diz que era para fazer o leilão dos quadros, porque tinha milhões. E era para doar esse dinheiro para a Alemanha, porque ele não tinha mais mulher e nem filhos, para ajudar a reconstruir a Alemanha. E aí chegou no dia do julgamento, estavam pessoas ricas do mundo inteiro, quadros esperados por todos, e tinha um quadro dele lá, né, de um meio, porque ele morreu, do menino. E aí o juiz bateu lá, pessoal, vamos começar o leilão. Aí todo mundo lá esperando. Primeiro leilão, primeiro quadro, o filho. Desculpe, antes ele colocou o nome do quadro, o filho, porque é o filho dele. Então o nome do quadro todo quadro tem um nome, né? Primeiro lote é o quadro, o filho. Aí todo mundo lá, o quadro lá, e cheio assim a plateia. Daí o leiloeiro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e ninguém nada. Aí uns falam que o leiloeiro começou a indagar valores, outros falam que não, que aí um senhorzinho do nada lá, já que ninguém dava valores, eu dou $15. É o que ele tinha, né? Ninguém estava dando nenhum valor. Aí uns falam assim, mas passa logo, esse quadro aí não vale nada, eu quero quadro, né, milionário e tal. A gente veio aqui por causa de outros quadros. Daí o leiloeiro, não, na regra, no testamento, diz que o primeiro quadro é o filho. Aí o senhorzinho lá com a mão levantada, aí ele, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, 15 euros, ninguém, vendido, vem buscar. Naquela época tinha que pagar na hora. O senhorzinho foi lá, pagou os euros, catou o quadro e saiu, foi indo lá. Quando o senhorzinho foi chegando lá, o leiloeiro, papá, leilão encerrado. Daí todo mundo, como assim leilão encerrado? Nós viemos aqui por causa de quadros de valores milionários, já encerrou? Só vendeu o quadro de R$15. Aí ele, pessoal, aqui no testamento diz, quem levar o filho leva tudo. E aí? Eu gostaria que você ficasse de pé, refletisse nessa mensagem. Quem quer levar o filho nessa noite? Quem quer ter o filho como principal alvo? Aquele senhorzinho era o jardineiro do milionário. E ele falou assim, eu vou arrematar esse quadro porque eu vi o amor que esse homem tinha por esse quadro, sem saber que todos os quadros seria para ele. Às vezes você esquece do filho, às vezes você está atrás de coisas materiais diferentes, mas Deus nos escreveu em vários momentos através do Espírito Santo que só depende do filho. Ele só quer que eu e você busque o filho, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus nos ensina, vamos buscar o filho. Eu gostaria de chamar o louvor.